Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil.
Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil.
Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria, inclusive. Se você comer mais do que gasta, você não vai emagrecer. É simples. Por isso, a melhor forma de emagrecer é a seguinte: uma forma de se alimentar que você sustente por muito tempo sem ficar maluco, sem surtar. Então me segue aqui que eu falo sobre emagrecimento no meu perfil. Eu aposto que você já se perguntou qual que é a melhor forma para emagrecer. A verdade é uma só, não tem fórmula mágica. Emagrecimento precisa de déficit calórico. Não importa se você faz jejum, low carb, cetogênica, carnívoro, que você não deveria.